hoje nós vamos para capítulo inédito. Inédito. Vamos aprender aí com nosso amigo fortão, Sansão. Não, Sansão, o que tinha de fortão, tinha de impossível. Era impossível, homem. Mas um guerreiro que foi escolhido, assim como Deus nos escolhe, cada um com uma missão, né? A dele foi começar a libertação do povo de Israel, com as atrapalhadas dele. E hoje nós vamos ver umas atrapalhadas de novo. Umas coisas que ele fazia que não é diferente do que a gente faz hoje, né? E Deus atuando com todas essas características dele, com todas as imperfeições, para abençoar o povo, né? Para abençoar um bem maior, todo Israel. Então, a Mila também entrou, vamos lá. Os cachorrinhos, quando começa a live aqui, eles querem aparecer, sabe? Cisque Kid, tá de casa nova, precisa ver, coisa de louco. O residencial, vocês viram a placa que eu fiz do residencial, né? Chicken. Das galinhas. E aqui tá ficando com cara de sítio mesmo. Bora lá. Vamos orar, pedir a direção de Deus para esse momento. Santíssimo Deus, bom e eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, porque sentimos Teu amor. Tu nos amas, Senhor, com todas as nossas características, com as nossas limitações. Tu nos amas, Senhor. Pai, queremos cumprir os Teus propósitos, mas cumprir Teus propósitos sendo, Senhor Deus, abençoados e não martirizados, não com sofrência, mas com alegria de coração, com sabedoria. Dai-nos, Senhor Deus, sabedoria para entender a Tua palavra nesse momento. Usa-me, Senhor, com minhas imperfeições. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo lindo. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Compartilhar tela. Para a gente pegar lá, nós vamos para Juízes 15. Afonso, seja bem-vindo. Uhul. Então, antes de começar o capítulo 15, o verso 1, a cena dos próximos capítulos foi o que aconteceu, a confusão daquele casamento. Olha, quando lá a mulher de Sansão, né, enganou ele, contou, revelou o segredo para os 30 convidados lá do enigma, porque ela estava com medo de ser queimada viva, ela, o pai, a casa, tudo, ela chorou lá os 4 dias e contou. E aí teve aquela confusão toda, que ele matou 30 israelitas, né? Para pegar as camisas, para dar na dívida do enigma. E nessa confusão, olha só. Então, o verso 20 do 14 capítulo diz assim: E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, o qual antes o acompanhava. Gente, a mulher dele, o pai, deu o padrinho de casamento. Isso vai dar ruim, não vai? Então, vamos agora para o capítulo 15 de Juízes, que diz assim: Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela: Quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: Eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo.
Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Gente, só nesses 3 versículos, olha quantos acontecimentos. Teve toda aquela confusão, ele foi traído por essa mulher, ele foi envergonhado na frente de todos os convidados. Ele matou pelo menos 30, ele matou 30 homens para pegar aquelas camisas, para pagar a dívida. Olha que confusão. Ele volta para encontrar com aquela mulher que fez tudo aquilo com ele. Eu aqui pensando como pensa o sogro, né? Ó, depois dessa confusão toda, eu acho que ele não vai querer mais essa mulher, porque o sogro eu acho que não queria uma mulher como a filha dele. Aí ele vai, tipo aquela coisa ardilosa, e dá pro amigo de Sansão, padrinho de casamento, a mulher dele. Mas o sogro falou assim, acho que ele não quer mais, né? Então, para ficar mais uma boca aqui em casa, é melhor quem quer, né? Quer? E a mulher, ela tinha que ser dada em casamento porque quando ficava com os pais, era uma boca a mais para sustentar, né? E não gerava filhos, e esses filhos não geravam mão de obra. Olha que confusão. Então, era para casar mesmo, né? Se livrar. E Sansão, ele estava obstinado. Ele colocou aquilo na cabeça com essa mulher filisteia. Os pais já tinham alertado. Será que no nosso meio não tem uma mulher que você quer? Você tem que arrumar no meio dos inimigos uma mulher? Aí depois de toda essa confusão, ele volta para lá levando um cabrito para, tipo, vir para a lua de mel. Ah, o pai, não, eu imaginei que você nem quisesse mais. Aí, ele ouve essa história, fica imaginando Sansão ouvindo essa história. E o que ele faz? O que ele faz? Vamos ver. Então, caçou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pelos rabos, prendeu em cada um par de rabo uma tocha, pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que havia já sido colhido, mas também ainda o que estava nas plantações. Também os bosques das oliveiras foram queimados, e os filisteus perguntaram: quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Olha o que eles fizeram. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela toda. Queimou vivo toda. Os filisteus fizeram. Lembra que se ela não revelasse o enigma, eles iriam queimá-la? Pois é. Agora queimou. Gente, mas aí eu coloquei um vídeo para vocês, agora que eu falei assim, como é que eu vou tentar falar para eles como é que Sansão conseguiu reunir 300 raposas? Ou pode ser chacais também. No original, tá mais para chacais, para chacal, do que para raposa. Mas tudo bem. Eu acho que é, né? Mesma linhagem. Não muda chacal ou raposa aí. Foram amarradas aos pares e com a tocha no meio. Não, vê a ideia da pessoa. Aí eu coloquei o vídeo para ter a ideia de como
possivelmente ele capturou essas 300 raposas. Porque quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, nossa, como é que ele foi catando uma por uma, né? Uma que elas andam, né, em grupos muito grandes, as raposas, né? Então, eu não sei como é que chama, eu sei que lobo é alcateia, né? Como é que chama a das raposas? Quem souber depois escreve aí. Um conjunto de raposa, um grupo de raposa. E aí, o vídeo dá para ter uma ideia. Provavelmente ele fez uma armadilha. Ele deve ter cevado, colocado alguma comida, alguma coisa, né? Alguma carcaça de algum animal grande por ali. E vieram muitas raposas. E ele conseguiu prender essas raposas num lugar só, né? Porque não dá para pensar que ele pegou uma raposa de cada vez e foi amarrando e esperando. Então eu imagino isso. Então depois, quem quiser ver o vídeo, pode ver. Então, as ideias dele, eu vou te falar, é um menino levado esse. É um menininho levado. Que ideia foi essa? E ele destruiu. Gente, qual era a fonte alimentar naquele tempo? O trigo, o azeite e a uva. Ele destruiu tudo. 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 Imagina quando os filisteus... Mas quem fez isso? O texto fala, né? Não sabe? O tal de Sansão, é mesmo. Por que ele fez isso? Porque o sogro dele deu a mulher dele pro amigo dele. Aí os filisteus foram e se vingaram. Porque falou assim, olha aí o que você causou. Então agora a sua família toda vai ser morta queimada. Gente, eles eram bárbaros. Bárbaros. Sansão não era fácil, não. Sansão era violento, tinha uma fraqueza sexual, era uma das fraquezas de Sansão, impetuoso, sanguíneo. E você vê que ele fica irritado e não passa tão rápido, né? Porque para você, né, amarrar... Tudo bem que ele capturou, pode ter capturado uma armadilha, mas para você ter amarrado 300 raposas, duas, né? São 150 pares. É bastante. Fazer as tochas, colocar. Então não passava tão fácil a raiva dele. E a gente, quando tá com muita ira, a gente faz muita coisa errada. E depois a gente se arrepende muito. Então é bom a gente abandonar a ira e o furor. Bom, aí... O que vocês acham que vai acontecer quando Sansão descobrir que queimaram a mulher dele viva com toda a família? Vamos ver? Aí, ó, gente, as raposas, nem que eu passei as figuras, né? Mas eu creio que vocês já tinham aberto em casa aí que eu mandei. Olha aí. Tá vendo? É isso que ele fez. Aí quando Sansão ouviu que tinham feito lá na casa, com a mulher e com a casa, com a família, aí Sansão disse, então é assim que vocês fazem, pois eu juro, não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muito deles. Depois saiu de lá e foi para uma caverna da rocha de Etã. Outra tradução, ou outra, vamos dizer, Bíblia de estudo, essa aqui, ó, que eu também uso, recomendo, ela é gratuita. Ela é uma distribuição gratuita, uma Bíblia de estudo. Depois eu posso tirar foto e vocês tentar solicitar aí, tá certo? Diz que quando ele feriu essas pessoas,
muitos. Olha que interessante. O verso 8 diz assim: e os feriu pernas e coxas com grande mortandade. Além de matar muitos ali, que não diz quanto, diz que foi uma matança, ele feriu muitos, ficaram aleijados, ficaram deficientes, mutilados, pernas e coxas, de tão violento que foi o ataque dele. Você acha que isso vai acabar bem? O que vocês acham? Um vinga, o outro vai falar: ah, você fez isso? Ah, então eu vou fazer, porque você fez isso, então eu vou fazer isso. Vai vendo o que vai acontecer. Então ele faz isso e vai para uma caverna, fica lá tipo até as coisas se acalmarem, né? Mas só que não se acalma. Olha o que acontece. Eu vou ampliar um pouquinho. Aí, olha só. Os filisteus foram acampar em Judá. Olha, começou uma guerra aí. Os filisteus se acamparam em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês nos atacaram? E eles responderam: viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então, 3.000 homens de Judá foram 3.000 homens foram falar. Olha, é muita gente, hein? Com Sansão na caverna da rocha de Etã. E disseram: você não sabe que os filisteus mandam em nós? Você não sabe que os filisteus... por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus. Disseram eles. Sansão respondeu: prometam que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e os fizeram sair da caverna. Olha como a coisa está crescendo. Os filisteus acamparam em Judá e atacaram a cidade ali. Eles foram para a guerra. Falar: ah, então é isso, né? Que vocês querem? É guerra? Então nós vamos guerrear. Só por que eles não mataram logo todos os israelenses, Porque eles tinham força, eles tinham número, eles tinham armas. Eles eram bons ferreiros. E Israel era totalmente desarmado. Porque convinha aos filisteus manter os israelitas escravos, dependentes, produzindo para eles, pagando para eles. E aí eles vão lá e pegam essa cidade, faz ali uma guerra, meio que eles indefesos, mataram. E aí falam, aí os israelenses, ah, por que você está fazendo isso com a gente? A gente é tão bonzinho com vocês, a gente faz tudo o que vocês querem. Porque lembra no estudo passado que Israel estava acomodado, há 40 anos acomodado, sob o domínio dos filisteus. Porque foi um jugo que os filisteus colocaram, assim... Sabe quando você tem uma doença, mas ela não mata, Mas você pode se livrar dela, só que o remédio é amargo. Os israelenses estavam mais ou menos assim. Eles estavam no jugo, eles estavam sob domínio, escravo, mas não é para matar isso, E o remédio é tão ruim, guerrear, enfrentar, ser obediente a Deus.
Eles preferiram ficar naquele pântano, aquele limo, do que fazer a vontade de Deus. Eles estavam já se acostumando com tudo que os filisteus estavam oferecendo. A sua idolatria. Dava um pouco de comida, mas ninguém morria de fome. Trabalhava, mas não era tanto como os outros escravizavam. Se acostumaram a ser escravo do que lutar pela sua liberdade. E Sansão vem com essa missão, desde o ventre lá da mãe dele. Desde que o anjo apareceu, começar a libertação de Israel. Quando esses 3.000 israelenses vão falar com Sansão, isso é uma vergonha. Por quê? Esses 3.000 homens tinham que se juntar a Sansão e guerrear para a libertação do povo. E eles não, eles foram lá para prender Sansão, para entregar. Ó, gente, Sansão tinha muitos defeitos, mas ele era o melhorzinho dessa turma. Por quê? Ainda Sansão pede, ó, não me mate. Porque eles poderiam ter matado Sansão, sim. Um homem que eles sabiam que era um nazireu, um escolhido, que tinha propósito. Os filisteus possivelmente não sabiam quem era Sansão. Mas o povo de Deus sabia. Sabia quem era Sansão. Já se corria o que Sansão tinha feito. E eles preferiram se juntar aos filisteus para entregar Sansão. E eles amarram Sansão e vão entregar aos filisteus. Ao invés de guerrear, se juntar, eles não fazem isso. Olha aí o que acontece. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E quando o Espírito Santo, quando o Espírito de Deus fazia ele ficar forte, não era pouco forte, não. E ele arrebentou as cordas que amarravam com os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimado. Encontrou por ali uma queixada de jumento, que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Aí começou a cantar assim: com uma queixada de um jumento matei 1.000 homens. Com uma queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Gente, olha esse momento. Os 3.000 homens não foram entregar Sansão? Foram. Aí vieram lá os filisteus gritando, né, todos felizes, vamos pegar Sansão agora. Para encontrar. Então tinha 3.000 com Sansão. Já pensou se esses 3.000 se juntasse com Sansão, não era a chance de acabar com os filisteus? Não era. Mas o que provavelmente aconteceu? Ó, fugiram, borrando as calças. E Sansão encontrou uma queixada de jumento, a arcada, né, da cara do jumento, e matou com essa queixada 1.000 homens. Quem matou não foi a arma que ele estava usando. Poderia ser uma queixada, a arma, não importa qual fosse.
Poderia ser um tronco, poderia ter pego uma espada dos filisteus. Não é a arma. Ali, gente, foi a força do Espírito de Deus. Essa força tomou conta de Sansão. E fez com que ele destruísse aquele tanto de inimigos. É a força do Senhor. É a força do seu Espírito. Sabe esse problema que você está enfrentando? Sabe essa dificuldade? Sabe essa sua fraqueza? É com a força do Senhor que você vai vencer. Não pense que está nas armas, nesses instrumentos, em pessoas, esses artifícios aí. Não é. É na força do Senhor. É você buscando a sua presença. Só que tem que ter um equilíbrio também. Sansão tinha força dada por Deus, mas ele não buscava a sabedoria para ter equilíbrio. E ele colocava, muitas vezes, os pés pelas mãos. Agia em cima da ira, da impulsividade, sanguíneo. Deixava que a raiva tomasse conta dele. Mas mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, abençoava o povo. Aqueles homens que fugiram poderiam ter se juntado, mas preferiram ficar na subserviência dos filisteus. Não quiseram cortar o mal, porque estavam acostumados ao pouco que recebia. Não estavam mais interessados no que Deus poderia dar. Não buscavam mais a Deus, estavam acostumados com a sua cultura, com seus ídolos, totalmente misturado, descaracterizado de um povo que teme a Deus. Não perca suas características cristãs. Não se acostume com pouco. Deus tem muito mais para nos dar. Temos que buscar a força do seu Espírito para vencer as nossas limitações. Aí o texto continua, dizendo assim: Sansão ficou com muita sede e fez essa oração a Deus, o Senhor. Tu me deste grandes vitórias. Será que agora vai me deixar que eu morra de sede e caia na mão dessa gente que não pratica a circuncisão? Então, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e se sentiu bem melhor. Aquela fonte foi chamada de El-Coré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos. E na época em que os filisteus dominavam aquela terra, dos juízes. Gente, não tinha reis naquela época. A monarquia, a dinastia não estava feita. Não existia o primeiro rei, que foi Saul. As tribos eram governadas pelos juízes, as 12 tribos foram distribuídas. E Sansão era um deles. Sansão, com toda a limitação, ainda era melhor do que aquele povo que ele estava ali, viu? Olha que não estava fácil, não. Mas um fato curioso é que depois dessa batalha, Sansão sentiu muita sede. E olha o carinho, né? E assim, de Deus para com ele. E ele fala isso para Deus também. Que ele estava com sede. E Deus faz um buraco ali e sai água. Deus está pronto a saciar todas as nossas sedes, seja ela espiritual, da alma, física. Deus está pronto. Deus é a fonte que jorra. Sabe aquela história da mulher do poço? Quando Jesus chega e pede água para ela fala, como, né? Aí Jesus, ó, se você me der água, eu vou te dar água, que você nunca mais vai ter sede. Água que jorra para a vida eterna. Jesus é a água viva. E está disposto a nos dar de beber dessa água. Você tem sede dessa água? Vai a Deus. Que carinho lindo, né? Deus para com Sansão. E aí vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. O capítulo 16, Juízes, tem novidade, tem mais confusão, tem suspense. Vale a pena. Espero você semana que vem. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.